Seja muito bem-vindo a esta live, seja muito bem-vindo nesta noite. Nós pedimos que o Espírito Santo de Deus toque os nossos corações de uma forma especial, de uma forma maravilhosa, porque é só Ele quem nos renova, é só Ele quem toca o nosso coração, é só Ele que entra no mais profundo do nosso ser. O Salmo 139 diz: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Tu esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e de longe penetras os meus pensamentos. Ainda a palavra nem chegou à minha boca, e Tu, Senhor, já sabe. Glória a Deus, porque nós temos um Deus que sonda, nós temos um Deus que conhece, nós temos um Deus que sabe. E nessa noite eu quero te convidar, nesse primeiro momento, para nós estarmos falando com Deus, para nós estarmos juntos recebendo essa unção, essa presença, essa maravilhosa essência, em nome de Jesus. Que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Sintam-se abraçados nessa noite, sintam-se aconchegados nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, nesta noite nós nos colocamos diante do Senhor, Pai, como um povo que te ama, como um povo que te louva, como um povo que te adora. Nós reconhecemos, Senhor, o teu amor, nós reconhecemos a tua sabedoria, nós reconhecemos a tua soberania, e nós, meu Deus, declaramos o quanto nós dependemos de ti, o quanto nosso coração almeja o Senhor em uma terra seca, cansada, exausta. Nós almejamos, Senhor amado, pela Tua presença, pelo orvalho que vem da Tua presença. Nós almejamos pelo renovo, nós queremos, Senhor, nesta noite, receber este renovo que o Senhor tem para nós. Porque nós entendemos, Senhor, que assim como o Senhor renova as asas de uma águia, o Senhor quer renovar o Teu povo nesta noite. Meu Deus, muitos estão cansados, muitos se sentem oprimidos, muitos já não aguentam mais esta situação, mas o Senhor é um Deus que coloca o teu exército de pé, o Senhor é um Deus que dá ordem aos quatro ventos para que sopre o Espírito Santo sobre o vale de ossos secos. O Senhor é aquele que recompõe as células, o Senhor é aquele que recompõe a força, o Senhor é aquele que faz crescer músculos, vigor, o Senhor é aquele que coloca em ordem, Senhor, a nosso corpo, Senhor amado, a nossa estrutura. O Senhor é aquele que coloca em ordem os órgãos internos, assim como o Senhor fez, meu Deus, no vale de osso seco. Tu é aquele, Senhor, que é o mesmo e não mudou. Por isso, nesta hora, em nome do Senhor Jesus, nós queremos receber essa presença, esta essência, este sopro do Teu Espírito Santo. Meu Deus, onde houver uma pessoa cansada, exausta, enferma, inválida, que a Tua presença, Senhor, possa alcançar esta pessoa. Onde houver alguém oprimido, desesperado, deprimido, que a Tua presença possa alcançar esta pessoa e abençoar esta pessoa. Onde houver alguém preso, amordaçado, acorrentado, sequestrado em suas emoções, meu Deus, que a presença de Jesus liberte esta pessoa. Nesta noite, que essa presença, essa essência maravilhosa comece, Senhor amado, a tocar as vidas e as famílias, Senhor. Que essa unção poderosa possa estar entrando nos lares. Meu Deus, nós exaltamos o Teu nome. Tu és um Deus onipresente, Tu está aqui, mas Tu está também, Senhor, ali, aonde está, Senhor, a Teu filho, a Tua filha, que te clama nesta noite, aonde está aquele casal, Senhor, que está atribulado, aonde está este homem, esta mulher que está angustiado. Tu estás aqui, mas Tu também está tocando no coração do Teu povo. Tu estás, Senhor, renovando a força, porque aqueles que esperam no Senhor, meu Deus, subirão com asas como águias, caminharão e não se fadigarão. Meu Deus, nós queremos declarar nesta hora que a presença do Senhor Jesus, meu Deus, esta presença que conhece o nosso ser, abençoa, Senhor, esta pessoa. Senhor, abençoa esta nação, abençoa este presidente, abençoa os governadores,
Meu Deus, em nome de Jesus, meu Pai, nós pedimos perdão a Ti por todas as rebeliões que têm afrontado a Tua santidade, por todas as desobediências que têm afrontado a Tua santidade. Meu Deus, nós pedimos perdão, Pai amado, em nome de Jesus, pelas rebeldias. Meu Deus, pela falta de prudência, pela falta de mordomia com a própria vida. Quantos, meu Deus, não têm guardado a sua vida nesses tempos, Senhor, de calamidade, nesses tempos de crise? Quantos não têm sido mordomos de suas vidas? Quantos não têm administrado bem as suas vidas? E nós pedimos perdão por isso. Quantas pessoas, Senhor amado, têm sido ceifadas? Quantas subiram aos céus e quantas desceram ao abismo? E mesmo assim a humanidade, Senhor, permanece com o coração endurecido. Meu Deus, nesta noite, em nome de Jesus, nós pedimos perdão a Ti por toda dureza de coração, Senhor. Meu Deus, quanta frieza, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, quanto distanciamento de Ti. Nós pedimos perdão, meu Senhor, porque eu sei que na ira Tu lembra da misericórdia, aleluia. E as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as Suas misericórdias se renovam todas as manhãs. Ai de nós, se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, o inimigo já teria nos engolido vivos, meu Senhor. Mas Tu esteve conosco e Tu está conosco até a consumação dos séculos. Conforta as famílias que perderam entes queridos, meu Deus. Guarda as crianças, guarda, Senhor, o Teu povo. Meu Deus, em nome de Jesus, nós rendemos o nosso coração aos Teus pés, porque Tu és santo, Tu és maravilhoso, Tu és poderoso, Tu és grandioso e nós estamos contigo, meu Senhor. Estamos aliançados contigo, estamos alicerçados em Ti. Derrama direção, Pai, sobre esta pessoa que clama por direção. Tira o medo do coração nessa noite. Tira as ansiedades, a insônia. Em nome de Jesus, as neuroses, Senhor, as fobias. E fortalece o Teu povo para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. A paz do Senhor, queridos, vocês que chegaram agora. Seja bem-vindo a esse tempo onde nós estamos nos alimentando do Senhor, amém? Onde nós estamos bebendo dessa água viva. Hoje, quando eu me sentei aqui, o Senhor colocou algo no meu coração. Eu não ia falar sobre o que eu vou falar, eu ia falar outra coisa. Mas esta outra coisa depois eu vou trazer para vocês. Mas hoje, quando eu me sentei aqui, o Senhor trouxe um texto no meu coração que dizia, Apocalipse 2, de 2 a 5. Nós sabemos que Apocalipse, nas visões de Apocalipse, o apóstolo João recebeu na ilha de Patmos e o Senhor lhe confiou algumas mensagens à igreja da Ásia. E na carta endereçada à igreja de Éfeso, o Senhor Jesus protestou com relação à decadência do amor que essa igreja vinha apresentando. Ele protestou pela perda do que se chama primeiro amor. E quando eu me sentei aqui e comecei a orar para que o Espírito Santo tocasse a minha e a sua vida nesta noite, este texto veio ao meu coração. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos, e tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caístes, arrepende-te, e volta à prática das primeiras obras. Senão, venho a ti, e moverei do seu lugar o seu candeeiro, caso não te arrependas. E Deus falava no meu coração,
que nessa noite ele queria falar com alguém aqui sobre volte ao primeiro amor. Lembra-te de onde caístes e volta. E o que é o primeiro amor que o Senhor Jesus se refere nessa mensagem? É aquele fogo de grande intensidade em nosso íntimo que coloca Jesus acima de todas as demais coisas. Sabe, é aquele fogo que queima e você quer estar fazendo a obra de Deus, você quer estar com Deus, você quer estar jejuando, orando, lendo a Bíblia. Você quer levantar na madrugada, você quer entrar em propósito, aquele fogo queima. E isso foi bem exemplificado numa parábola de Cristo. Em Mateus 13:44 diz: o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu. E transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. O Senhor, nessa parábola, ele está falando de alguém que, além de transbordar de alegria por ter encontrado o reino de Deus, ainda se dispõe a abrir mão de tudo o que tem para desfrutar aquilo que ele achou. E essas duas características são evidentes na vida de quem tem um encontro real com Jesus. É aquele tempo que você fica tão apaixonado, que você é capaz de abrir mão da sua vida e abrir mão de tudo para estar com o Senhor. E essa alegria inicial foi mencionada por Jesus também na parábola do semeador. O problema é que alguns cristãos permitem que ela desapareça diante de algumas provações. Em momentos como este que o Brasil está vivendo, muitas pessoas estão sem direção. Muitas pessoas se depararam com muitas mentiras. Muitas pessoas viram que aquilo que elas falaram eram coisas do seu próprio coração. Muitas pessoas descobriram que não eram profetas evidentes, que falavam pelas emoções. Outros descobriram que Deus, de fato, avisava para ele aquilo que ia acontecer. Porque Deus, ele tem uma aliança com os seus profetas, né? Então, diante de muitas provações, em muitos momentos, muitas pessoas deixam apagar esse fogo. Em Mateus 13:20 e 21 diz assim: o que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo, com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. É aquela pessoa que não tem resiliência. E o Senhor falava no meu coração, poucas pessoas estão tendo resiliência para continuar. E nessa noite o Senhor, ele quer renovar as nossas forças. Ele quer renovar a nossa alegria, ele quer renovar o nosso amor. E outros cristãos, por sua vez, até mesmo diante de duras provações, eles permanecem transbordantes, eles permanecem perseverantes, eles permanecem cheios dessa alegria. Em Atos 5:40-41 diz assim: chamando os apóstolos, açoitaram-nos e ordenando-lhes que não falassem no nome de Jesus, os soltaram. E eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por este nome. Olha que coisa. Os apóstolos, diante da provação, foram açoitados, apanharam, foram humilhados e foram soltos. E saem de lá felizes da vida, porque sofreram, porque disseram: nossa, nós fomos dignos de sofrer por amor a Cristo. Porque a bem-aventurança fala, né? Quando você é perseguido por amor a Cristo, você é bem-aventurado, então você tem que se alegrar. E os apóstolos, diante da provação, o fogo não o apagou. Então, o primeiro amor, irmãos, é o nosso primeiro momento de relacionamento, né, com Deus. Quando nós devotamos o nosso ser a Ele, é quando nós abrimos mão de tudo por causa dEle. Em Mateus 13:45-46 diz assim: o reino dos céus é também semelhante a um que negocia
e procura boas pérolas. E tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. O reino de Deus passa a ser uma prioridade absoluta quando você está apaixonado, quando você está com o coração rendido. Quando amamos a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa força, de todo o nosso entendimento, esse amor nos leva a viver intensamente a fé. Isso aconteceu desde o início da era cristã. No livro de Atos, no capítulo 2, no verso 41 ao 47, diz assim: Então, os que aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Então, os relatos de Atos dos Apóstolos nos revelam uma igreja viva, cheia de paixão, cheia de fervor. Em Atos 4, de 32 a 35, diz assim: Da multidão dos que creram, era o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça, pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Então a Bíblia linda diz que eles tinham sobre eles abundante graça. E quando a gente observa os Atos dos Apóstolos, nós percebemos que mesmo na perseguição, onde eles se dispersaram, cada um foi para um canto, o fogo não se apagou. Muito pelo contrário, cada vez mais eles ganhavam mais pessoas para Cristo. Então este amor nos leva à prática de buscarmos intensamente ao Senhor. Aliás, vale ressaltarmos que é um padrão de busca que Deus determinou para nós. É quando ele se torna mais importante para nós do que qualquer outra coisa. E devemos chegar a um ponto tal neste anseio por ele que nada mais importa. Então, irmãos, o ser humano, ele foi criado para buscar a Deus. E este propósito divino claramente é revelado nas Escrituras. A palavra homem no hebraico é aquele que olha para cima. Então, muitas vezes nós vemos pessoas buscando em várias religiões, buscando nas áreas motivacionais, até em coaching, as pessoas às vezes vendendo seus bens, entregando dinheiro para rituais satânicos, fazendo pactos com o satanismo. Por quê? Porque dentro de todo ser humano existe a necessidade de Deus. Dentro de cada coração humano existe um vazio do tamanho de Deus. Esse vazio, por mais que você tenha um maravilhoso marido, um maravilhoso amigo, ninguém vai conseguir preencher esse lugar, porque este lugar é o lugar de Deus. E as pessoas, ao invés de buscarem ao Senhor, elas pensam que estão buscando, mas muitas vezes elas estão se entregando a ídolos, aqueles ídolos que têm boca, mas não falam, têm olhos, mas não veem, e não pode fazer coisa alguma. E Deus, pela sua misericórdia, abraça muitos da humanidade, não é verdade? Porque Deus é gracioso, Deus é misericordioso. Então,
As pessoas estão buscando a presença de Deus. Jovens que estão fugindo para as drogas, né, ou para as prostituições, pessoas casadas que estão indo para o adultério, procurando prazer, procurando uma forma de se sentir bem. Essas pessoas estão com fome de Deus, com sede de Deus. Então o ser humano foi criado para buscar a Deus. E esse propósito divino claramente é revelado nas Escrituras. Apóstolo Paulo, em uma das suas pregações em Atenas, ele fez a seguinte afirmação em Atos, no capítulo 17, verso 24 ao 27. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse. Pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana, para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós. Então a declaração bíblica é muito específica. O homem foi criado e estabelecido por Deus nesta terra para buscar a Deus. E muitos estão tateando, muitos estão como cegos no escuro, mas eles estão buscando, eles precisam de Deus. E ainda que em cegueira espiritual o fizesse tateando, o homem deve buscar a Deus. E Deus quer ser achado, irmão. Deus quer ser achado por mim, Deus quer ser achado por você. Não importa o caminho que você tem seguido, Deus quer ser achado por você. Nós atendemos inúmeras pessoas já na vida e muitas pessoas entravam no gabinete querendo Deus, mas tinham medo das entidades matar essa pessoa. Tinham medo de quebrar pactos com satanistas, né? E eu quero te dizer uma coisa. Uma vez que essas pessoas entregaram a vida a Jesus Cristo, elas foram guardadas, cobertas pelo sangue de Jesus. As entidades, principados, potestades, nem Satanás é maior do que Deus. Ele é um ser criado. Então você não precisa ter medo. Se você quiser se entregar a Jesus, que você possa colocar o seu coração nesta noite na presença de Jesus, Ele pode te libertar. Você pode falar com o Pai em nome de Jesus. E quando você se entrega a Jesus, você tem autoridade para repreender todo o mal da sua vida. Então não tenha medo. Busca a Deus porque Ele quer ser achado por cada um de nós. Ele quer esse relacionamento maravilhoso com cada ser humano, né? Deus, Ele não esperava apenas que os homens o buscassem, mas que fizessem isso de forma certa, né? Através do profeta Jeremias, o Senhor nos deixa bem claro o que é necessário para que o encontremos. Não apenas uma busca qualquer, mas é uma busca de todo o coração. Não adianta você ficar, por exemplo, não, hoje eu vou à igreja, amanhã eu vou para o motel com fulano de tal. Não, hoje eu vou para a igreja, amanhã eu vou para o baile funk. Não, hoje eu vou para a igreja, amanhã eu vou tomar minha cerveja. Não, irmão, Deus não te divide. A busca ao Senhor é uma busca de todo o coração. Jeremias 29:13, Deus diz: buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Deus não te quer 99,99%, Ele te quer 100% e Ele não te divide. E esse amor do nosso coração, Ele faz com que a gente trabalhe para Deus. Jesus, Ele relacionou este amor com obras. Quando Ele disse a Pedro que se ele o amasse, ele deveria pastorear o seu rebanho. Então o apóstolo Paulo falou que o amor de Cristo, ou o entendimento da profundidade deste amor, nos constrange a não mais vivermos para nós, e sim para eles. Em 2 Coríntios 5, 14 e 15 diz: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram, e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou.
Então, quando você ama o Senhor, você quer dar um presente para Ele, você quer trabalhar com Ele, isso está relacionado, né? Então, foi esse constrangimento de amor que fez com que o apóstolo Paulo trabalhasse mais do que os demais apóstolos. Então, quando nós somos constrangidos por esse amor, nós não conseguimos ficar parados, nós não conseguimos parar de passar o pão, de passar o peixe, porque é um amor que nos constrange. E por mais que a gente faça, ainda é pouco, por tudo que o Senhor fez por nós. Em 1 Coríntios 15:10 diz: mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Quem falou isso? Apóstolo Paulo, né? E isso também deve ser assim conosco hoje. O primeiro amor é uma profunda resposta ao entendimento do amor de Cristo, o que nos leva a buscarmos e servirmos ao Senhor com intensidade. Quando a gente ama, a gente responde. A perda do primeiro amor, né? Alguns acham que se o primeiro amor nos leva ao trabalho, então a perda do primeiro amor poderia ser definida como uma diminuição da produtividade. Quando a pessoa não ama mais, ela não expressa mais isso. Porém, de acordo com a mensagem de Jesus na carta à igreja de Éfeso, a perda do primeiro amor não é apenas uma questão de relaxarmos no trabalho de Deus, pois o Senhor lhe disse: conheço as tuas obras, tanto o seu labor como a tua perseverança. E a palavra grega conhecida como labor é kopos, que de acordo com a concordância de Strong significa intenso trabalho unido a aborrecimento e fadiga. E esse tipo de labor, seguido de perseverança por parte dos Éfesos, não nos permite concluir que eles tenham demonstração alguma de queda de produtividade. Então eles estavam trabalhando, eles estavam fazendo, mas eles não tinham mais o primeiro amor, né? Então perder o primeiro amor também não é enfrentar uma crise de desânimo, ou então desejar desistir. Uma vez que nessa mensagem profética o Senhor Jesus elogiou a persistência daqueles cristãos. E ele disse: e tens perseverança, e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixastes esmorecer. Então a perda do primeiro amor também não pode ser vista como um momento de crise no trabalho ou na dedicação, uma vez que é algo que Deus tem contra nós, né? Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caístes. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Então, a perda do primeiro amor, irmãos, é uma queda. É chamada de pecado e necessita de arrependimento. Há muitos crentes que continuam se dedicando ao trabalho do Senhor. Tem pessoas que têm oratórias tão lindas que elas fazem plateias inteiras chorar. Tem pessoas que cantam tão lindo que eles fazem pessoas entrar até em delírio, porque a música tem esse poder. No entanto, muitos estão fazendo, mas não estão sendo. Eles se perderam. Eles perderam o primeiro amor. Eu sempre falo para as nossas ovelhas: o mais lindo de tudo não é fazer, é ser. Ser filho, ser imitador, ser uma pessoa que de fato ama o Senhor. Primeiro você é, depois você faz. Você faz porque você foi tocado, você foi impulsionado, você foi... não tenho nem palavras, você foi totalmente conectado com a presença de Deus. E você não consegue ficar parado. Uma vez que nós contemplamos o Senhor, nós somos transformados de glória em glória. Ou seja, se eu não contemplar, eu não tenho como ser transformado. Eu não tenho como crescer de degrau em degrau. Então, nós vemos que muitas pessoas estão fazendo porque elas estão acostumadas. Elas têm chavões cristãos. Elas têm palavras cristãs. Elas têm roupagens cristãs.
Elas falam em línguas, elas pulam. Muitas pessoas já têm a mania de fazer algumas coisas, mas não tem efeito. Por quê? Porque elas perderam o primeiro amor, né? Então, assim, fazem o que fazem por hábito, por rotina, por medo, por galardão, por qualquer outro motivo, menos pelo amor. Os quais, esses motivos acompanhados de um amor intenso, né? Se o motivo de fazer fosse acompanhado por amor intenso, eles seriam totalmente diferentes, né? Então a queixa que o Senhor faz é o fato que esses crentes haviam abandonado o primeiro amor, né? A palavra grega apieme, traduzida como abandonar nesse texto bíblico. Então o significado é abrangente, né? Quando o Strong, que é um estudioso da Bíblia, ele vai definir esse termo, ele vai dizer que eles enviaram para o outro lugar, mandaram ir embora, né? Abandonar aqui é deixar ir, é não interferir, é negligenciar, deixar de lado uma dívida, é desistir, é não guardar mais, é partir, deixar alguém a fim de ir para o outro lugar, é desertar sem razão, é partir deixando algo para trás, deixar destituído, é como se eles tivessem seguido um outro caminho. E essas expressões refletem não a perda que possa ser denominada como sendo meramente acidental. É um ato voluntário, a pessoa não quis mais, ela deixou para trás, ela abandonou, ela deixou ao descaso. É isso que tem acontecido na vida de muitas pessoas. E o Senhor Jesus tampouco está exortando esta igreja por não o amarem mais. Então não se tratava de uma ausência completa de amor, pois ainda havia um pouco de amor. No entanto, o amor deles havia perdido a sua intensidade. Não era mais o amor que ele esperava encontrar neles. E por que a gente perde o primeiro amor? O primeiro amor é como um fogo, né? Então, se nós colocarmos lenha, ele vai ficar mais inflamado. Contudo, se jogarmos água, ele se apaga. Então, nós falhamos por não alimentarmos o fogo e por permitirmos que outras coisas o apaguem. E muitas coisas contribuem para o nosso amor pelo Senhor ser perdido, né? Então, tem pessoas que convivem com o pecado. Elas não abrem mão do pecado. Elas não querem uma vida santificada. Continuam mentindo, continuam roubando, né? Continuam amaziados, não se organizam, não organizam a sua vida sentimental. Então, assim, muitas pessoas convivem com o pecado, são amigas do pecado. Outra coisa que afasta, que faz a gente abandonar o primeiro amor, a falta de profundidade. Tem gente que está à beira do caminho, como aquele cego. Ele está à beira do caminho. E o Senhor chama aquele homem de um salto. Ele tira a capa de mendigo e ele vai. E ele começa a se aprofundar. Porque antes ele ouviu falar de Jesus. Ele clamava o nome de Jesus. Mas ele não era profundo com Jesus. Mas quando Jesus o chama, ele abandona aquela capa. Então, a falta de profundidade mata o primeiro amor, sabe? Aquela vida devocional vazia, aquela oração vazia, aquela falta de leitura bíblica, sabe? Falta de propósito com Deus. Outra questão, a falta de tratamento. Tem gente que não é tratada, não quer ser tratada. Se você for tocar na ferida, a pessoa, além de sair falando mal de você, ela desiste da igreja, desiste de Deus, ainda bota a culpa em você. Então nós estamos em um processo de cura e nós temos que ser tratados. O pastor pega a ovelha e olha a ovelha, vê como é que ela está. E o pastor, ele vai falar aquilo que Deus bota no coração dele. Então muitas pessoas não querem ser tratadas. Elas negam o tempo todo, fantasiam o tempo todo, tomam decisões erradas e continuam nelas, pegam o pecado, põem debaixo do tapete. E outra questão que mata o primeiro amor são as distrações. O mundo está distraído, né? Os grandes estudiosos dizem que é a época de maior intensidade na área da informatização, mas que é a época de mais pessoas vazias.
pessoas sem conteúdo. Porque hoje, até para você fazer um cálculo matemático, existem aplicativos, as pessoas não pensam mais. Para que eu vou decorar uma tabuada? Para que eu vou aprender se no meu celular tem um aplicativo que eu jogo lá e já tem tudo? As pessoas não pensam mais, as pessoas não querem mais ler, né? Então, assim, muitas distrações, as pessoas estão ansiosas, deprimidas. Eu estava estudando e é cientificamente comprovado, há muitas, milhares de pessoas nessa pandemia estão ansiosas, deprimidas, com insônia, né? Tem pessoas que estão fumando de forma dobrada e até triplicada por causa do alto nível de ansiedade, né? Então, assim, irmãos, muitas pessoas estão vazias, estão distraídas e elas não se cuidam no sentido de crescer em Deus e de serem tratadas de fato. Então as distrações estão roubando também o primeiro amor. O primeiro fator do esfriamento do nosso amor também, como já falei, né? É o convívio com o pecado. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Temos sido procurados por muitas pessoas e primeira pergunta, como está a sua vida com Deus? Se a sua vida com Deus não está bem, nada vai ficar bem, né? Então, irmãos, a palavra do Senhor, ela nos ensina que nós temos que ter o cuidado de não nos acostumarmos com o pecado à nossa volta. Muitas vezes o enredo dos filmes que nos proporcionam entretenimento faz com que a gente se acostume a alguns valores, a valores contrários do que pregamos. Tem filmes que traz muito palavrão, tem filmes que traz pornografia, né? Tem revistas que você não deve chegar nem perto dessas revistas. Então, muitas vezes, de acordo com os noticiários ou das coisas que você costuma ver, você acaba se moldando ou aceitando com naturalidade a violência, a imoralidade, a maledicência, o falar mal de líderes que o Senhor constituiu no mundo, né? Então a gente acaba aceitando com naturalidade a imoralidade e muitos outros valores mundanos, né? E mesmo que a pessoa não ceda a esse pecado, se ele fica com o coração sempre naquele lugar, então assim, ele vai se contaminando. E a Bíblia fala que nós temos que aborrecer o mal, para que o nosso amor não se esfrie. Precisamos agir como Ló, que se afligia com as iniquidades das pessoas à sua volta. Segundo Pedro 2, de 6 a 9, diz: E reduzindo a cinzas a cidade de Sodoma e Gomorra, ordenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente, e livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados, porque este justo, pelo que via e ouvia quando habitava entre eles, atormentava sua alma justa cada dia, por causa das obras iníquas daqueles, porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigo os injustos para o dia do juízo. Então, o segundo fator que contribui para o esfriamento com o nosso Senhor também é a nossa falta de profundidade. Amém? Então, meus irmãos, nessa noite, o Senhor, Ele quer nos ensinar a ser aquilo que Ele planejou para nós. Porque Deus, Ele tem saudade de você. O Senhor, Ele está chamando pessoas nessa noite para voltar ao primeiro amor, para não se afastar, não abandonar, não seguir um caminho e deixar para trás, né, aquela maravilhosa presença do Senhor. E o segredo de não nos afastarmos do Senhor e nem perdermos a alegria inicial é um desenvolvimento profundo da nossa vida espiritual. Muitos cristãos vivem somente dos cultos semanais, não investem tempo num relacionamento diário com o Senhor, né? Não procuram mortificar as suas carnes para viverem no Espírito, não se envolvem no trabalho do Pai. São cristãos sem profundidade, né, que vivem meramente na superfície. E a questão da profundidade nas coisas espirituais, ele é aplicado em nossa vida com Deus. E também ele é aplicado a quem serve a Satanás.
Tem pessoas que foram satanistas, que elas falavam, né, o quanto de tempo que elas ficavam, né, fazendo os pactos, lendo livros, se preparando, porque existem estágios, existem degraus. Então tem do iniciante até o avançado, e tem que estudar, tem que ler, tem que crescer. Então muitas pessoas do lado das trevas, eles se aprofundam mesmo, né? Então, meus irmãos, nós precisamos dizer: Deus, eu quero me encontrar nesse reino e eu quero aplicar na minha vida esse amor, sabe? A gente não pode se relacionar com essa verdade de um modo meramente artificial. Nós não podemos continuar, né, na superfície. Então, esse mesmo princípio de profundidade se aplica à vida espiritual de quem se encontra no reino de Deus. E nós que estamos em Cristo, irmãos, temos que ser intensos com Ele, apaixonados, sabe? Entregar a nossa vida, o nosso tudo, porque lá fora as pessoas fazem isso para o lado das trevas. Existem pessoas que passam 40 dias de jejum, tem outras que já são obrigadas pelas entidades a não comer carne de jeito nenhum, né? Então, assim, existem pessoas que são totalmente obrigadas como se fossem cavalos, porque lá fora, do outro lado, você não é chamado de filho, não, você é chamado de cavalo do inimigo. Então, nós que temos o Senhor Jesus, precisamos ser extremamente profundos, e independente das provações, né, nós não podemos deixar que os espinhos que comprometam a nossa fé, comprometam a nossa vida com Deus. Quando Jesus fala da parábola do semeador, ele fala que a que caiu entre espinhos são os que ouviram e no decorrer dos dias foram sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida, e os seus frutos não chegam a amadurecer. Então, assim, as áreas que não são tratadas na nossa vida, talvez nem pareça nociva hoje, né? Mas lá na frente vai sufocar o amor de Deus. Especialmente, pode ser através dos prazeres também, mas também através das provas. A questão da crise não é meramente a crise, mas qual é o seu estado quando a crise vem, né? Como está o seu estado de espírito, como está o seu estado emocional quando a crise vem. Você tem bagagem? Eu me lembro que há uns 6 meses atrás, mais ou menos, Deus falou comigo, e eu até compartilhei com meu esposo. Deus falou assim para mim: estuda e escreve, porque vai chegar um tempo que você vai precisar estar pronta para sustentar pessoas, e o que vai sustentar as pessoas vai ser a palavra. E eu e meu esposo começamos a estudar desesperadamente, e ler e escrever. E de repente vem essa pandemia. E vocês não têm noção de quantas pessoas têm procurado e dito: bispo, muito obrigada por essas palavras. Porque a palavra de Deus, irmão, ela é viva e eficaz. E ela deixa as pessoas de pé, né? Então, nós precisamos estar em um estado de suportar a crise. Um estado de passar pela crise de cabeça erguida. Amém? A Bíblia diz que quando Moisés foi ao Egito com a mensagem de libertação, Faraó, ele aumentou o trabalho do povo para que eles se esquecessem da ideia de adorar a Deus. Então, olha só, Êxodo 5, de 5 a 9. Disse também Faraó: o povo da terra já é muito, e vós o distraís das suas tarefas. E naquele mesmo dia, pois, deu ordem Faraó aos seus superintendentes do povo e aos seus capatazes, dizendo: daqui em diante, não torneis a dar palha ao povo para fazer tijolos, como antes, eles mesmo que vão e ajuntem para si a palha, e exigireis deles a mesma conta de tijolos que antes faziam. Nada diminuireis dela, estão ociosos, e por isso clamam: vamos e sacrifiquemos ao nosso Deus. Agrave-se o serviço sobre esses homens,
para que nele se apliquem, não deem ouvidos a palavras mentirosas. Olha que coisa. Nesse quadro aqui, Satanás traz uma estratégia para que o povo pare de orar, pare de clamar, pare de adorar. Então ele traz uma pressão, né? Ele traz uma pressão sobre o povo, né? Para que eles nem se lembrassem de buscar a Deus. Olha o que está acontecendo hoje, irmãos. Vê se não está quase dentro do mesmo quadro, né? Então, assim, hoje em dia, as pessoas estão correndo desesperadamente e muitas estão o quê? Se esquecendo de Deus. Essa pandemia mostrou para muita gente que o que sustenta a humanidade, quem é? É a mão de Deus, né? Muitas pessoas que confiavam no dinheiro, que só faziam tudo por dinheiro, estão parando, né? Nós temos conversado com pessoas que eram empresários e não tinham tempo nenhum para estar nas suas famílias, né? E hoje reconhecem o seu valor dentro de casa, né? Por quê? Porque eles só trabalhavam. Então, meus irmãos, nessa noite, nós temos que voltar ao primeiro amor. Lembra-te de onde você caiu. Você lembra como você era? E como você está agora? Depois que você se lembrar, se arrepende disso. E depois, volta à prática das primeiras obras. Lamentações de Jeremias 3:21. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Então, algumas lembranças, elas têm o poder de produzir em nós um caminho de restauração. Tem lembranças que é para a morte, né? Tem pensamentos, sentimentos que nos matam por dentro. Mas existem lembranças que nos levam ao caminho de restauração. E muitas vezes nós não damos conta daquilo que nós perdemos. E uma boa forma de nós dimensionarmos as nossas perdas é nós fazer um contraste sobre o que estamos vivendo, né? E aquilo que já experimentamos. E a gente começa a recordar das ocasiões, das experiências com Deus, né? Então, assim, a lembrança vem trazendo aquilo que você já provou, já experimentou. Mas você não vai ficar preso na lembrança. Tipo, antigamente eu orava e as pessoas eram curadas. Antigamente eu saía nos hospitais. Não, você se lembrou, não se lembrou? Agora se arrepende e volta. Volta à prática das primeiras obras. Em Tiago 4, de 8 a 10, diz assim: chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores. E vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e ele vos exaltará. Então, o fato de nos humilharmos perante o Senhor é o caminho para a exaltação, é o caminho para a restauração diante dele. E se nós reconhecermos que o abandonamos, que abandonamos o nosso primeiro amor, teremos que separar rapidamente um tempo para a gente orar, chorar e se arrepender diante dele, né? Então, assim, e voltar à prática, você tem que voltar à prática. Tem gente que fala assim, eu não evangelizo porque a igreja não está podendo evangelizar. Eu não oro porque a gente não está podendo se reunir para orar. Você tem que ter a sua vida com Deus. Você tem que ter o seu empenho com Deus, né? Quando você encontra o seu amado, o seu noivo, né? O seu futuro esposo, o que acontece? Individualmente, você tem um compromisso, uma responsabilidade com essa pessoa. Então, é isso que nós temos que ter na nossa vida. Uma responsabilidade para com Deus, né? E dizer, Senhor, eu quero estar aqui contigo. E mesmo que não haja multidão, mesmo que não haja microfone, mesmo que não haja púlpito, eu quero estar aqui contigo. No nosso caso, nós decidimos, como Deus já tinha nos dado uma palavra, escreve, estuda. Nós já tínhamos decidido continuar alimentando quem quer que fosse. Então, assim, nós precisamos estar preparados, né? Nós precisamos manter a nossa despensa espiritual e emocional
cheia. Porque quando a crise vier, você vai ser totalmente diferente diante dela. Não vou te dizer que você não vai chorar. Não vou dizer que você não possa ter momentos de ansiedade. Mas você não vai se prender a eles. Porque o Senhor, Ele vai te entregar uma sabedoria nova. E você vai poder tanto se ajudar quanto ajudar as outras pessoas. Amém, queridos? Essa é a nossa oração. Eu quero te convidar nessa noite para que você coloque o seu coração diante de Deus. Amém? Fale com Deus aí onde você está. Entregue o seu coração para Jesus. Confia nele e o mais Ele fará. Entrega ao Senhor agora toda a ansiedade, toda a preocupação e deixa a presença de Deus tomar a sua vida. Você é amado, você é querido de Deus. Aleluia. Aos teus pés estou, pra render tudo que sou a ti, tudo que eu tiver. Receba aqui, Senhor, meu perfume e minhas lágrimas que vão cair. Basta um olhar em teu rosto, fui perdoado logo que te vi. E todos os meus tesouros eu vou derramar diante de ti. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés do meu amado. Quebra o seu vaso nessa noite. Oh, aleluia. Lembra-te de onde caíste e volte à prática das primeiras obras. Aos teus pés estou, pra render tudo que sou a ti, tudo que eu tiver. Receba aqui, Senhor, meu perfume e minhas lágrimas que vão cair. Basta um olhar em teu rosto, fui perdoado logo que te vi. E todos os meus tesouros vou derramar diante de ti. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado.
quebro meu vaso aos teus pés do meu amado. Aleluia. Tu és maravilhoso, Jesus. Eu desejo que nessa noite Deus te abençoe, Deus te guarde, que o Senhor tenha renovado as suas forças, o seu vigor, que o Senhor tenha te abraçado de uma forma poderosa e sobrenatural. Vamos orar. Senhor, muito obrigada por esse maravilhoso banquete. Nós queremos abençoar as nossas vidas, em nome de Jesus. Obrigada por desatar a nossa alma. Obrigada por arrancar a escama dos nossos olhos. Obrigada, Senhor, por nos fazer entender o Teu amor nessa noite. Em nome de Jesus, pedimos que sejamos renovados durante a madrugada. Pedimos em nome de Jesus que Tu sejas a prioridade na nossa vida. Nós te agradecemos por esse momento, porque tudo deu certo e o Teu povo está sendo alimentado. Muito obrigada, Deus. Muito obrigada. Em nome de Jesus. Aleluia. Um beijo para você que é daqui de Ceilândia, você que é de Brasília, de Goiânia, de Recife, do Japão, Finlândia, Guatemala, Portugal, Canadá, Inglaterra. Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus. Todos vocês que vão nos ouvir aí de outros países, Deus abençoe a sua vida. Sejam renovados e agraciados pelo amor de Deus. Em nome de Jesus. Eu abençoo a sua vida, eu abençoo a sua casa. Eu abençoo tudo que é ligado à sua vida. Eu abençoo a sua saúde mental, emocional, espiritual, seu corpo. Eu abençoo com saúde. Em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe e te guarde. Que Ele resplandeça o rosto dele sobre a sua vida. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e que o Senhor nos dê a paz. Em nome de Jesus. Obrigada.